Mesmo com a inauguração de novos ecopontos em Ribeirão Preto, o descarte inadequado de resíduos eletrônicos vem crescendo. Além de prejudicar o meio ambiente, essa prática pode colocar em risco a saúde da população. Eles estão presentes em cada canto das nossas casas, facilitando a vida, conectando pessoas, abrindo portas para um mundo de informações. Mas o que acontece quando esses aparelhos eletrônicos chegam ao fim de sua vida útil? O descarte inadequado de celulares, computadores, televisores e outros equipamentos eletrônicos é um problema grave e crescente. Compostos por elementos químicos potencialmente tóxicos, esses aparelhos exigem um descarte responsável. No entanto, a realidade é que muitos desses materiais acabam em lixões e aterros sanitários, contaminando o solo e a água. Ribeirão Preto é uma cidade suja, que tem esse vício mesmo das pessoas descartarem errado, não só eletrônicos, mas materiais inservíveis e resíduos de construção civil, né? Mas os eletrônicos a gente precisa dar uma atenção especial porque eles existem metais perigosos que contaminam se tiver em contato com o solo ou com a água. É importante colocar isso para reciclagem, mas na reciclagem no lugar certo, empresas que tenham licenciamento ambiental para poder fazer isso. Em novembro, Ribeirão Preto inaugura mais um ecoponto para facilitar o descarte correto de resíduos eletrônicos. Nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 70 toneladas foram coletadas desses pontos, número que fica bem abaixo do necessário para a cidade. De 1 em 1 a gente vai chegando na quantidade necessária, ainda está bem longe do que a gente precisa aqui em Ribeirão Preto. Nós temos muitas áreas viciadas, nós temos uma deficiência muito grande na parte de educação ambiental. Então a gente precisa que a Prefeitura, na próxima gestão, trabalhe intensamente, tanto na construção de novos ecopontos, quanto no investimento de educação ambiental, tanto para criança, principalmente para adultos, que são os munícipes aqui da cidade, que são as pessoas que realmente geram esses resíduos e fazem o descarte incorreto. Além do novo ecoponto na Avenida Dr. Fernando Mendes Garcia, no Complexo Ribeirão Verde, a cidade tem outros 7 distribuídos em vários bairros, onde a população pode descartar resíduos, incluindo eletrônicos, móveis, entulhos e outros, com destinação ambiental adequada. A gente precisa conscientizar que as pessoas não podem sair abrindo, né? Tem produtos perigosos. Por exemplo, numa lâmpada fluorescente tem mercúrio, né? E mercúrio a gente sabe que é cancerígeno, por isso é proibido há anos, mas ainda existe esse material, né? A gente pensa em pilha, né? E a gente já entende que pilha não é um resíduo eletrônico, por exemplo, ele é um resíduo perigoso, assim como a lâmpada fluorescente, né? Então, eles devem ser encaminhados para lugares corretos, pilha, bateria, porque eles também conseguem reaproveitar e fazer novos produtos. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está a Perla Calil Pongelup, ela que é professora da FEA USP. Bem-vinda aqui, Perla, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar em primeiro lugar, então, da população. A conscientização sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos, ela deve ser aprimorada. Ótima tarde. Boa tarde, André. Obrigada. Com certeza, né? Assim, quando a gente vê as matérias, né, dos descartes irregulares sendo feitos aí em alguns bairros, com certeza a gente observa que é uma falta de conscientização para a população, mas também falta de hábito, né? Então, por mais que nós tenhamos algumas iniciativas em Ribeirão Preto, a população ainda continua fazendo esse descarte irregular, né? Então, com certeza, a conscientização ambiental, a educação ambiental, ela se complementa, né, com as políticas públicas. Professora, você acredita que esses 8 ecopontos no total aqui em Ribeirão são suficientes para resolver o problema do descarte inadequado aqui na cidade? O que mais poderia ser feito na sua análise? Eu acho que já é uma iniciativa, né? Na verdade, lembrando que os ecopontos, eles fazem parte de um acordo multilateral que foi assinado há bastante tempo atrás, né? Se não me engano, em 2012, que obrigava que o município tivesse uma quantidade mínima de ecopontos, né? Então, assim, do lado da prefeitura, eles estão cumprindo essa questão dos ecopontos. No entanto, a gente sabe que, né, para a gente observar se está sendo eficiente ou não, é só nós observarmos qual está sendo a taxa de devolutiva, né, de logística reversa desses eletroeletrônicos. Eles têm aumentado, mas ainda não são suficientes, né? Atualmente a gente já consegue recolher em torno de 100 toneladas,
mas a gente sabe que tem uma oportunidade, né, um espaço ainda para crescer muito mais. Entendendo, né, que Ribeirão é uma cidade, né, pode ser considerada a cidade média, mas com uma população, uma área, né, muito grande. Então, pensar talvez, né, pensando em próximos passos, numa capilaridade para que esses cidadãos, né, entreguem esses produtos e que eles cheguem depois, posteriormente, nos ecopontos. Na sua visão, quais as principais dificuldades que a população enfrenta ao tentar, então, descartar esses resíduos corretamente, no caso, como apresentado na matéria, o lixo eletrônico? Eu acredito que, na verdade, falta uma parte, as empresas, né, de logística reversa, as empresas que são responsáveis pela geração desse resíduo, elas são obrigadas também a fazer algumas iniciativas, né? É muito difícil para elas, que são, né, algumas organizações, conseguir atender nesse universo que nós temos no Brasil de mais de 5.500 municípios. Então, se a gente pensar, né, o que pode ser feito do ponto de vista da empresa, né, que produziu a geladeira, né, o computador, o eletroeletrônico, ela mandar junto com isso, né, uma informação sobre quais seriam os pontos de coleta, a conscientização sobre uso, sobre remanufatura, né, e por parte da prefeitura, né, que é o locus, né, onde acontece de fato o consumo, né, a compra desses produtos e também o descarte, que haja uma informação para o cidadão sobre esses pontos aí de coleta. Os anos vão passando, né, professora? A gente percebe que há uma evolução, mas essa evolução é pouca, né? A gente percebe que ainda não tem uma adesão forte na questão da reciclagem. Ribeirão tem condição de fazer mais e melhor na sua análise? Com certeza. E, na verdade, é o que a gente observa, né? Antes da gente chegar no R da reciclagem, né, nós falamos que hoje a gente tem 9 R's, né? Então, o primeiro, né, começa lá na questão do recusar e tem um conjunto de R's que a gente fala que seria da preparação para reuso. Então, a reciclagem seria, né, a destruição, a descaracterização e ele voltar a ser um outro produto, né? Seja pela trituração, derretimento. Então, a gente acredita que tem etapas que podem acontecer antes da reciclagem, né? Como, por exemplo, algumas estratégias que fazem com que a gente alongue o tempo de vida útil do uso desse produto, né? Como? Fazendo uma remanufatura, levando assistência técnica, né? Que são as organizações que a gente chama que contribuem para a economia circular antes da reciclagem acontecer, né? Então, acredito que talvez uma parceria entre o setor privado, que tem um TAC, né, assinado, um acordo de logística reversa assinado com o Ministério do Meio Ambiente, que eles pensem em introduzir estratégias intermediárias antes de se chegar na reciclagem, né? Então, porque a reciclagem seria a destruição desse bem. E os eletroeletrônicos, eles têm, né, como a Marília falou anteriormente aí nessa mesma reportagem, nós temos diversos componentes ali, né? Inclusive terras raras, que são produtos, né, que nós não temos, né, minerais, produtos que a gente não tem no Brasil, que a gente acaba importando. Então, um processo orientado de como fazer a reciclagem, obviamente isso não dá para ser feito por parte do cidadão, mas sim por organizações que façam esse desmonte, eu acho que a gente consegue melhorar o aproveitamento desse produto, né, o descarte dele, que não chega a ser num ponto final de reciclagem. Perla Calil Pongelupe, professora da FEA-USP Ribeirão, agradeço a presença da senhora aqui com a gente no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima oportunidade, professora. Muito obrigada, André.